Questões de História dos Vestibulares. Carta enviada em 5 de dezembro de 2006 por um consulente estudante de 17 anos de religião católica de Taquaritinga do Norte, Pernambuco. Caro doutor Orlando Fedeli, salve Maria. Já sou leitor do site e venho a Vossa Senhoria atrapalhar um pouco mais uma vez. Fiz vestibular na Universidade Federal de Campina Grande, onde havia duas questões que me incomodaram intelectualmente. Como não sei muito sobre história, venho atrapalhar um pouco mais o senhor com essas questões. A primeira delas diz: durante a Idade Média, as práticas discursivas e não discursivas sobre a cultura religiosa contribuíram para a construção das identidades na Europa. Os europeus não se sentiam europeus, mas a religiosidade contribuía para que houvesse um sentimento de unidade, pelo qual a maioria se considerava cristã. Assim, existia o mundo cristão e o não cristão. Acerca das identidades religiosas na Idade Média, é incorreto afirmar que, letra A bruxaria foi representada pelo cristianismo como associada às práticas demoníacas. Letra B, o judaísmo na relação com o cristianismo tornou-se o outro, representado como assassino de Cristo. Letra C, o catolicismo afirmava que Deus havia reservado as identidades de sacerdotes, guerreiros e trabalhadores conforme a servidão de Deus, à guerra e ao trabalho. Letra D. A seita valdense, por se identificar como pobre e utilizar a Bíblia como a única regra de conduta, foi representada pelo catolicismo como herética. Letra E. O islamismo foi considerado pelo catolicismo como uma seita pagã, por não aceitar a ideia de paraíso, inferno e juízo final. A segunda questão diz no enunciado: no século XII, com instituição do sacramento do matrimônio, segundo o modelo do Evangelho, monogâmico e indissolúvel, instalou-se um discurso eclesiástico normativo de controle das pulsões do corpo na sociedade dos laicos. Acerca do discurso cristão sobre a sexualidade neste período, é incorreto afirmar que o corpo, letra A, podia sobre penitência que iam desde a autoflagelação ao jejum, a proibição de tomar banhos, às práticas das romarias. Letra B, era concebido com a prisão da alma e podia interferir na salvação humana. Letra C, com a lepra era interpretado como sinal externo de algum pecado sexual cometido pelos pais. Letra D, foi nomeado como o Templo do Espírito Santo pelo apóstolo Paulo, o qual era contrário à prática do celibato e da castidade. E letra E, era sexualmente utilizado com dignidade para a reprodução da espécie, e aliado ao prazer, era visto e dito como pecado. Sobre as afirmações que me incomodam nessas questões, são elas: quem foi a seita valdense? Com que conceitos os católicos, naquela época, consideraram o islamismo como uma seita pagã? Realmente a alternativa E da primeira questão não está correta? Em relação à segunda questão, realmente havia a proibição de tomar banhos? Realmente a lepra era considerada um sinal de pecado dos pais? Isso já não foi refutado por Cristo antes da Idade Média? O sexo aliado ao prazer era pecado? Como o senhor avaliaria essas perguntas? Se caso houver alguma afirmação errada sobre as mesmas, queria que o senhor comentasse, se possível. Por fim, venho agradecer a Vossa Senhoria por se dispor a responder a perguntas de todo o Brasil em defesa da fé católica. Despeço-me, atenciosamente. Muito prezado, salve Maria. Os professores da UFCG, a Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, que montaram essas perguntas, deveriam ser reprovados no exame ginasiano. As questões apresentadas são confusas, indicando uma profunda ignorância, quer de religião, quer de história, revelando o preconceito ideológico que anima os formuladores acerca da Idade Média. A primeira questão é: durante a Idade Média, as práticas discursivas e não discursivas sobre a cultura religiosa contribuíram para a construção das identidades na Europa. Os europeus não se sentiam europeus,
mas a religiosidade contribuía para que houvesse um sentido de unidade pela qual a maioria se considerava cristã. Assim, existia o mundo cristão e o não cristão. A pergunta revela a incapacidade em perceber o anacronismo em que se incide. A ideia de ser europeu num mundo que desconhecia ainda a América, a Oceania, assim como a quase totalidade da Ásia e da África, é colocada de modo absurdo. Na Idade Média, por exemplo, nas Cruzadas, as pessoas nem se identificavam como franceses ou ingleses, mas apenas como cristãs de língua francesa ou inglesa. Daí se falar então de pessoas do Languedoc e do Languedoc, ou da língua de si. A pergunta desses professores falando de europeus tem tanto valor quanto alguém querer identificar, na Idade Média, florentinos, romanos ou venezianos como italianos, posto que na Idade Média a Itália era apenas uma designação geográfica, uma península, e não um Estado nacional. Não foi a Idade Média que identificou a bruxaria com práticas satânicas. Isso sempre foi classificado assim. Desde sempre, Moisés fala disso, e a polícia italiana hoje, em 2006, diz o mesmo. Por outro lado, o problema da bruxaria se tornou importante depois da Reforma Protestante e da Renascença. Francis Yates, em seu livro Giordano Bruno e a Tradição Hermética, mostra que a Idade Moderna foi construída por gnose mais bruxaria. Os professores que prepararam tais questões para os vestibulares de História andam precisando estudar um pouco mais a história. Os judeus na Idade Média foram protegidos pelos papas como testemunhos da veracidade do que a Igreja ensina. E sobre a morte de Cristo, a Igreja só repetiu o que está na Sagrada Escritura, onde Santo Estevão, ao ser morto, disse aos judeus: "Vós matastes o justo." Atos dos Apóstolos. A não ser que os professores da UFCG tenham descoberto que Santo Estevão mentiu. Aliás, minha avó costumava dizer que poderia haver gente tão negadora das evidências que seriam capazes de afirmar que Jesus Cristo morreu de frio. Deus dá uma vocação a cada homem para servir a Deus e aos homens. A mim, deu-me a vocação de servir leitores da internet e de dar aulas, servindo aos alunos. Outros há que tenham vocação para fazer perguntas em exames, só que as perguntas devem ter propósito e cabimento. Os valdenses não foram considerados hereges por serem pobres. São Francisco defendeu e viveu a pobreza e foi canonizado. E os valdenses não pensavam que a Sagrada Escritura fosse a única regra de conduta. Os que elaboraram essa questão tão estapafurdiamente não distinguem entre regra de conduta e fonte de revelação. A questão, o islamismo foi considerado pelo catolicismo como uma seita pagã por não aceitar a ideia de paraíso, inferno e juízo final. O Corão aceita a existência do paraíso, do inferno e o juízo final. Os maometanos, mais propriamente, são ditos infiéis e podem ser ditos pagãos no sentido de que não aceitam o batismo. Pela questão 37, os elaboradores das perguntas do vestibular mereciam levar um 0, solene e bem redondo. Eis a absurda questão 37. No século XIII, com a instituição do sacramento do matrimônio, segundo o modelo do Evangelho, monogâmico e indissolúvel, instalou-se um discurso eclesiástico normativo de controle das pulsões do corpo na sociedade dos laicos. Quem instituiu o sacramento do matrimônio foi Cristo nas bodas de Caná. Quem instituiu o casamento foi Deus criando Adão e Eva e ordenando-lhes que se multiplicassem. Penitência consiste em renunciar a qualquer coisa boa em honra a Deus e como castigo por uma culpa pessoal. Na Idade Antiga e Média eram proibidos banhos públicos pela falta contra o pudor que neles havia, e não tomar banho particularmente. Quem condenava o corpo como prisão do espírito eram os hereges cátaros e não os católicos. A Igreja sempre condenou esse erro absurdo. É preciso ser de uma universidade do século XXI para afirmar tal absurdo. Na Idade Média, julgava-se erradamente que a lepra era contagiosa e transmissível hereditariamente, como antes a sífilis e hoje a AIDS. Daí alguns, erradamente, afirmarem que a lepra provinha de pecados. São Paulo ensinou que somos templos do Espírito Santo. Sim, e isso é verdade. Não é o corpo que é o templo de Deus, e sim nossa alma. O sexo existe para a reprodução. Foi Deus quem o fez. A frase citada do vestibular afirma erradamente que o sexo usado por prazer é pecado. A Igreja nunca ensinou isso. E sim que o sexo usado sem visar a reprodução ou contra a reprodução é pecado. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.